gente já ouviu falar que não adianta comer muita proteína de uma vez só, tipo mais de 20, 25 gramas, porque o nosso corpo não consegue absorver. Isso é quase um consenso nutricional, que era o que todo mundo acreditava até mais ou menos agora. Porque saiu um artigo super fresquinho na Cell Reports, dezembro de 2023, mostrando que esse limite basicamente não existe, o que muda muita coisa na forma como a gente vai lidar com a nossa alimentação. Detalhes do estudo, por que isso importa tanto e como lidar com a novidade, agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Segue a gente lá no Instagram também para ter um acesso à minha rotina, dia a dia e a vídeos curtos que são super interessantes. Esse novo estudo desafia a sabedoria convencional sobre o consumo de proteínas. E a sabedoria convencional dizia que o nosso corpo só pode absorver uma certa quantidade de proteína por vez. Então você deveria comer quantidades proteicas nas diferentes refeições para dar o total que você precisa por dia. Esse novo estudo testou uma hipótese centrada numa questão simples. E se essa sabedoria convencional estiver errada? Isso mostra uma coisa que eu falo muito aqui no Fala Lu, que ciência é evolução. E o nosso papel aqui no canal é te manter atualizado, principalmente quando as novidades científicas trazem respostas que mudam a nossa vida na prática, como no caso desse estudo. Ciência não é estático, sempre vai ter novidade, porque as coisas estão em evolução. Capacidade de teste, método de teste, e a gente vai descobrindo cada vez mais sobre como o nosso corpo funciona. E provavelmente você já ouviu esse clássico de que acima de um limite, que é considerado cerca de 25 gramas de proteína, o nosso corpo não consegue absorver. Não é que o nosso corpo não consegue absorver, mas ele não consegue usar essa proteína para síntese proteica e ela acaba virando gordura. Assim, a proteína deveria ser espaçada, o seu consumo, para otimizar uma síntese proteica muscular e de outras proteínas no nosso corpo. Combinado esse limite de síntese com alguma recomendação para quantidades que podem ser relativamente altas de proteína, principalmente para atleta e para idoso, que são pessoas que precisam consumir 1,6 gramas por quilo por dia para ganhar massa muscular, o consumo total se torna algo árduo, já que você teria que limitar a 25 gramas por ingesta. E aí, por exemplo, você vê alguém que está treinando tendo que consumir proteína no café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, várias doses de proteína ao longo do dia para atingir a famosa meta de 1,6 gramas por quilo por dia. A Probiótica, que é apoiadora do canal e patrocina esse vídeo, pediu para mostrar para vocês o que são 100 gramas de proteína em whey, que é o que foi usado nesse estudo. Bom, foram 6 scoops, 105 gramas de proteína. Parece muito, né? Mas para um adulto de 70 quilos, não chegou nem na meta do dia de 1,6 gramas por quilo por dia. Para você que quer consumir o whey, seja na dose tradicional, seja na dose estimada aí do estudo, te sugiro fortemente usar o cupom FALALU no site da Probiótica, você vai ter descontos de 10 a 20%, vale muito a pena, para a proteína não pesar tanto no seu bolso. É isso aí, vamos voltar pro vídeo. Aí sai esse novo estudo que foi publicado em dezembro pela Cell Reports Medicine, que desafia esse conceito e pode perturbar a forma com que a gente pensa o nosso consumo de proteína. Os autores levantaram um ceticismo sobre esse limite de síntese proteica, basicamente considerando o que funciona para outras espécies. Alguns animais que na natureza consomem grandes quantidades de alimento com uma frequência muito pequena. E eles pensaram nas cobras. As cobras chegam a consumir mais de 25% do seu próprio peso, da sua massa corporal, numa única refeição. E aí ela passa dias, cerca de 10 dias, só digerindo e fazendo síntese proteica de uma única refeição. Então, pensando nesse critério de cobra e também outros animais como os ursos, etc., os pesquisadores resolveram testar esse limite que estava lá meio em dogma e em estudos anteriores que tinham testado 25 versus 45 gramas de proteína e tinham testado a síntese proteica
em até 6 horas. O que eles pensaram é que talvez 45 gramas não fosse quantidade suficiente e 6 horas não fosse tempo suficiente para chegar nos limites do nosso corpo, já que, por exemplo, a cobra consegue passar 10 dias fazendo síntese proteica com uma única ingesta. Vamos entender então exatamente como foi feito esse estudo, que é bonitinho. Os pesquisadores queriam testar a hipótese de que o nosso corpo consegue fazer mais síntese muscular com uma ingesta grandona de proteína. Eles pegaram os voluntários simpáticos que toparam entrar nesse estudo, botaram os caras para fazer um treinamento de força. Como é que foi esse treinamento? Primeiro, eles passaram 5 minutos pedalando para aquecer, bike ergométrica. Depois, eles fizeram um treino de musculação relativamente duro. Então, foram 10 repetições dos seguintes exercícios: leg press para perna, cadeira extensora também para perna, pull down, que é um exercício para costas, e barra, que é o famoso exercício para peitoral. E por que eu digo que foi uma série dura? Porque eles começaram com 65% da capacidade máxima, né, do peso máximo, e foram aumentando, chegando a 80%. E aí, com 80%, eles fizeram repetições até a fadiga. Além disso, eles receberam um forte incentivo verbal para eliminar barreiras de fadiga. Agora você já fica imaginando lá o seu pós-doutorando gritando na cabeça do voluntário: vai, você consegue, faz força. Pois é, e esses 36 voluntários receberam 3 condições proteicas diferentes. Então, um grupo recebeu placebo, outro grupo recebeu 25 gramas de proteína do leite e o outro grupo recebeu 100 gramas de proteína do leite. Essa proteína do leite era derivada de vacas holandesas em lactação e foi infundido com marcadores isotópicos para rastreamento. Isso é muito legal. Eles conseguiam identificar no corpo dos voluntários a presença de cada um desses aminoácidos e para onde eles estavam indo e fazendo o quê? É tipo um Big Brother da ciência, né? Você dá proteína e consegue ver para onde vai cada aminoácido. Não tem como amar um estudo tão bonito e tão bem desenhado como esse, né? A gente se apaixona pela ciência. Além disso, os cientistas coletaram 13 amostras de sangue em 12 horas e fizeram 4 biópsias musculares. Santos voluntários, né? Que se propuseram a tudo isso em prol da ciência. Aqui está então o resultado do milhão. A resposta anabólica do nosso corpo, ou seja, a capacidade de produção de proteína dentro do nosso corpo, depois da ingesta de proteína, não tem limite superior aparente em magnitude e duração em humanos. A dose de 100 gramas de proteína resultou numa maior disponibilidade de aminoácido e numa maior síntese de proteína muscular, 30% maior em 12 horas de teste, quando comparado com 25 gramas de proteína. A chave metodológica do estudo foram as 12 horas, que permitiram que os pesquisadores observassem respostas a longo prazo. Olha que interessante. As respostas anabólicas, ou seja, a produção de proteína nas primeiras 4 horas, foi 20% maior em quem recebeu 100 gramas de proteína versus 25. Mas entre 4 a 12 horas, essa produção foi 40% maior nos voluntários que receberam 100 gramas versus 25 gramas. Quando você toma aquele seu shake de whey, nas primeiras 4 horas o corpo produz sim músculo. Mas se você caprichar na dose, dobrar a dose, essa produção vai ser ainda maior, principalmente depois de 4 a 12 horas da ingesta. Agora uma coisa interessante, lembra lá no começo que eu falei que os aminoácidos, né, que foram quebrados na ingesta da proteína, que foram absorvidos, mas que não eram usados na síntese proteica, na síntese de músculo, virariam gordura? Iam te engordar? A próxima descoberta do estudo foi centrada nessa questão, que eles chamam de oxidação de aminoácido, que é um nome chique para transformação deles em gordura. Quando a gente come proteína, então, tem 2 caminhos distintos para os aminoácidos. O primeiro é que eles são incorporados nos tecidos. Eles viram proteína do nosso corpo. E o número 2, quando tem demais, eles são catabolizados, eles são oxidados e aí eles viram gordura. Você pode engordar sim se você tem um excesso de proteína. O que esse estudo mostrou é que não houve um aumento desproporcional nessa oxidação de aminoácido em níveis mais elevados no grupo de 100 gramas em comparação aos 25. Lembrando que os atletas, os voluntários, tinham feito um treinamento de força antes, hein, gente? Provavelmente esse resultado seria diferente se eles estivessem deitados no sofá. Os autores concluíram o artigo com uma declaração bem ambiciosa.
As diretrizes dietéticas, tanto na saúde como na doença, normalmente recomendam uma distribuição igual das necessidades diárias de proteína nas refeições principais para apoiar o anabolismo muscular, disseram eles. E aí continua. Essas recomendações baseiam-se inteiramente na crença de que resposta sintética da proteína muscular à ingestão de um único bolo de proteína tem um limite máximo e é de curta duração. As descobertas apoiam uma maior flexibilidade nos padrões de alimentação para melhorar o anabolismo muscular. Ou seja, implicações do estudo que são muito legais. Eu não consigo deixar de ficar apaixonada por estudos como esse. Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, obviamente. O link tá aí. Quem gosta de número, quem gosta de gráfico, leia. O artigo é muito bem feito, ele é muito bacana. É como se o cientista fosse um chefe fazendo uma refeição super especial e que você pudesse degustar com prazer. É a leitura desse artigo, então vale a pena, principalmente para quem é da área. Mas vamos encerrar aqui com uma citação final sobre a importância dessas descobertas para a nossa vida. E aí os autores falam especificamente que eles mostram que a ingestão de uma única grande quantidade de proteína é seguida de uma resposta anabólica prolongada, o que evitaria a necessidade de consumir outras refeições ricas em proteína em estreita proximidade temporal. Isso nos libertaria algumas vezes para, por exemplo, dobrar a quantidade de proteína numa refeição num dia e passar as outras refeições sem ter que se preocupar com isso, ou até não fazer outras refeições se for o caso. Ou talvez não. E por que eu digo talvez não? Porque esta é uma primeira publicação mostrando esta grande mudança. Pode e provavelmente faz muito sentido porque é um estudo bem desenhado. Mas sempre que a gente tem uma mudança importante na ciência, a gente precisa de algo que faz parte da evolução científica, que é reprodutibilidade. A gente espera novos artigos trazendo resultados semelhantes, desde que usem metodologias semelhantes, mas provando que, de fato, esta é uma hipótese que tem uma comprovação robusta. Vamos aguardar, porque imagino que é isso que vai acontecer. Além disso, tem várias perguntas ainda sem resposta que vão ser respondidas em outros artigos. Por exemplo, se faz diferença ser proteína do leite ou outras fontes de proteína? Como é que funcionaria 100 gramas de proteína comparado com doses de 30, 30, 30, 25, 25, 25, 25? Então, doses separadas por um intervalo de tempo. Quais seriam os mecanismos compensatórios nesse uso mais espaçado de proteína? Existe diferença para diferentes idades? O teste foi feito só com jovens. Tipo de atividade? Será que para um corredor é diferente de alguém que fez musculação, como no caso desse estudo? Como é que isso afeta a recuperação e adaptação pós-treino? Será que em mulher é diferente? Histórico atlético, nutricional? Então tem um monte de estudo que já começa a aparecer aí. Vamos fechar nosso vídeo então com o resumo Fala Lu, que nada mais é do que o resumo dessa publicação incrível que mostrou que não existem os limites propostos para absorção e síntese proteica depois da ingesta de proteína. A gente pode ingerir uma quantidade muito maior do que imaginada e a síntese proteica vai durar por muito mais tempo do que também dito convencionalmente. Isso mostra como a ciência é algo em evolução e esse é o nosso papel aqui no Fala Lu, trazer essas publicações que são de certa forma complexas, que tá aqui na descrição, mas que nem todo mundo consegue entender de forma clara, principalmente quem não é da área, de um jeito bacana, simplificado e claro para vocês. Espero ter conseguido. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.